Muito bem, então. Bom dia a todos e a todas. Hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho intitulado Desenvolvendo o Pensamento Computacional em Estudantes da Rede Pública de Ensino em Lusiânia, Goiás, com apoio do projeto Oficinas 4.0. Eu sou um dos autores do trabalho e vou realizar a apresentação. E para começar aqui, vamos falar um pouco dos tópicos aqui. Nós vamos ter uma breve introdução do trabalho, vamos falar sobre os objetivos do trabalho, a sua metodologia, os resultados obtidos, a conclusão, as conclusões e também a bibliografia. Bom, com relação à introdução, nós vamos falar um pouco sobre o ensino da computação, que é o foco, né, desse trabalho, aliado também ao pensamento computacional, foi um dos objetivos encontrados, né, e almejados para esse trabalho. O foco desse trabalho foi trabalhar esses dois conceitos, né, tanto do ensino da computação quanto do pensamento computacional, no ensino fundamental e médio. Nós temos vários trabalhos correlatos de projetos, cursos, iniciativas, nesse sentido, em desenvolver o ensino da computação e o pensamento computacional nessas duas modalidades, né, vamos dizer assim, nesses dois níveis de ensino, tanto o ensino fundamental quanto o médio. Há vários trabalhos no âmbito da extensão e da pesquisa, e muitos desses trabalhos, ou a grande maioria deles, são desenvolvidos em universidades e institutos federais, como é o caso desse trabalho especificamente. Esse trabalho ele foi produzido a partir de um edital da CETEC, promovido pelo Instituto Federal do Espírito Santo, chamado Oficinas 4.0. É um edital de fomento e capacitação de estudantes dos institutos federais, no sentido de trabalhar projetos de inovação dentro da temática da indústria 4.0. Nós submetemos um projeto de inovação que era esse curso, né, de computação, de fundamentos da computação aliado com o pensamento computacional. Nesse edital, o projeto foi aceito, ele passou no edital, então nós iniciamos o desenvolvimento do curso e a aplicação desse curso durante todo o ano de 2022. O curso, então, foi preparado no sentido de realmente trabalhar com o ensino fundamental, ou seja, nós fizemos uma chamada pública, chamando os estudantes da rede pública de Lusiânia. Só para contextualizar aqui, Lusiânia é um município do entorno do Distrito Federal, fica em Goiás, mas aqui na fronteira com o Distrito Federal, e as escolas públicas, a grande maioria dessas escolas públicas do município, algumas têm laboratórios de informática, outras não, e os estudantes têm muita carência no sentido de ter acesso a esses conhecimentos, né? Os principais objetivos desse curso, especificamente, foi proporcionar aos estudantes da rede pública do município de Lusiânia a oportunidade de aprender os fundamentos da computação e do pensamento computacional, uma carência que esses estudantes tinham. E, dentro desse objetivo, utilizar diferentes métodos de ensino para ampliar as possibilidades de aprendizagem desse público-alvo específico, né, dessa ação de extensão. Como metodologia, nós utilizamos a computação desplugada, ou Computer Science Unplugged, um projeto já bem conhecido aí da comunidade da computação, e bem aplicado em vários outros projetos, né, tanto que a gente colocou isso também em alguns trabalhos correlatos. Nós utilizamos também a linguagem Scratch, né, também conhecida linguagem de blocos, e bastante difundida, né, no ensino do pensamento computacional, também dos fundamentos da computação, e principalmente da programação de computadores. Também utilizamos o Arduino, especificamente nós utilizamos tanto a plataforma Arduino, quanto a linguagem Scratch for Arduino, né, como os alunos tinham a capacitação do Scratch, eles tinham uma facilidade maior em desenvolver os projetos de computação física, utilizando as placas de Arduino, programando esses dispositivos, utilizando
a linguagem Scratch, que já havia sido aprendida em uma das etapas do curso. Nós procuramos abordar diversos conceitos, né, fundamentais da computação e também do pensamento computacional, utilizando essa metodologia, trabalhar com a computação desplugada lá no início, os conceitos fundamentais da computação, depois trabalhar a questão de algoritmos, né, conceitos fundamentais da programação utilizando o Scratch, e mais tarde, utilizar o Arduino para desenvolver projetos de computação física. Bom, como resultados obtidos desse trabalho, dentro desse curso de extensão, nós aplicamos ao final do curso uma avaliação dos estudantes, para saber qual o nível de conhecimento que esses estudantes haviam atingido, né? Dos 18 estudantes, né, que chegaram ao final do curso, 12 concluíram a prova, essa avaliação, 2 alunos tiraram nota 10, 3 alunos tiraram notas menor que 5, 9 alunos, né, tiraram notas maiores ou iguais a 5, e a média das notas dos alunos foi 7,5. Essa foi uma avaliação dos estudantes. Em seguida, foi feita uma avaliação final do curso, né? Os estudantes responderam um questionário, e esse questionário tratava de algumas particularidades do curso, né? Então, essa foi uma avaliação do curso pelos estudantes. Então, algumas perguntas foram feitas, como, por exemplo, né, como você classificaria as atividades práticas realizadas? 62,5% dos estudantes classificou como ótimas, e 37,5% classificaram como boas, né? Outra pergunta feita nesse questionário foi qual o conceito apresentado que mais chamou a atenção durante as atividades realizadas. Nós percebemos aqui que 50%, né, dos estudantes responderam que o que mais chamou a atenção deles foi o Arduino, e 37,5% o pseudocódigo, né? Ali a lógica de programação e os algoritmos ficaram em 6,3% cada um. A outra pergunta feita no questionário foi qual o seu entendimento sobre o conceito de algoritmos, e 56,3% dos estudantes disseram que compreenderam a maior parte desse conceito, né, porém restaram algumas dúvidas, e 43,8% compreenderam completamente esse conceito. Outra pergunta foi qual o entendimento sobre o conceito de lógica de programação, e 62,5% dos estudantes responderam que compreenderam a maior parte, né, porém restaram algumas dúvidas, 31,3% responderam que compreenderam completamente, e 31,3% compreenderam pouca coisa e restaram muitas dúvidas. Outra pergunta foi em relação aos conceitos de números binários. 75% dos estudantes responderam que compreenderam completamente esse conceito, e 25% compreenderam a maior parte, porém restaram algumas dúvidas. Com relação ao conceito de pseudocódigo, 50% dos alunos compreenderam completamente, 37,5% compreenderam a maior parte, né, porém restaram algumas dúvidas, 6,3% não compreenderam nada do conceito apresentado, e 6,3% compreenderam pouca coisa e restaram muitas dúvidas. Falamos também aqui, perguntamos aos estudantes qual o entendimento deles em relação ao conceito de programação em blocos. 43,8% responderam que compreenderam completamente esse conceito. 56,3% compreenderam a maior parte, porém restaram algumas dúvidas. Sobre o entendimento do conceito de Arduino, 43% compreenderam a maior parte, 37,5% não compreenderam completamente, e 18% compreenderam pouca coisa e restaram muitas dúvidas. Bom, quais as conclusões nós tiramos desses resultados? Eu gosto muito dessa imagem aqui, ela foi adaptada de Kampf, né, et al., em 2016, um artigo, que trouxe uma imagem parecida com essa, também adaptada. Nós vamos colocar aqui os conceitos que nós identificamos aqui, que foram os conceitos mais absorvidos pelos alunos durante esse curso de extensão, que foi a abstração, né,
trata de remover detalhes desnecessários, né, e focar naquilo que é mais importante. O conceito de algoritmos, né, criando passos e regras com o objetivo de solucionar um determinado problema. A decomposição, que é dividir o problema em partes menores, né, em problemas menores e resolver essas partes separadamente. O reconhecimento de padrões, né, encontrando semelhanças entre cada objeto, né, e procurando estabelecer padrões comuns entre esses objetos. E esses conceitos, especificamente aqui, são conceitos do pensamento computacional que esses estudantes, especificamente do ensino fundamental, da rede pública de Lusiânia, eles conseguiram absorver em maior quantidade, com maior precisão, e que estão dentro do pensamento computacional, né? E do outro lado, a gente tem as abordagens utilizadas também dentro do curso para alcançar esses conceitos, né, que foram os ajustes. Os alunos eram incentivados sempre, né, a experimentar, a testar, a criar projetos, né, a fabricar coisas, né, utilizando tanto a computação física quanto o Scratch, a depurar, né, a procurar encontrar e corrigir os erros, e assim evoluir dentro da construção dos seus objetivos. A persistência, né, sempre procurar, a partir dos erros, construir algo melhor, evoluir, ajustar, melhorar. E a colaboração, foram feitas várias atividades em grupo, né, desde o início do curso, em que os alunos, com essas abordagens, conseguiam trocar experiências, compartilhar conhecimento e, assim, evoluir. Então, esse foi o trabalho que nós realizamos, e esse artigo é baseado nesse trabalho, né, foi escrito a partir desse trabalho, com esse relato de experiência. Essas são algumas bibliografias do trabalho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho para vocês, e fico aí aberto para questionamentos, perguntas e outras considerações. Obrigado. Se os colegas tiverem alguma pergunta para fazer, ou até mesmo o pessoal que está aí na sala, tiver alguma pergunta para fazer, uma contribuição, a gente tem um tempinho aí de 2 a 3 minutos para a gente fazer. Se não tiver, a gente dá início na próxima apresentação. Eu tenho só um. Eu queria, Wendel, bom dia. Eu queria saber quais critérios você usou para se os alunos que você que adentraram no seu curso tinham que ter algum pré-requisito, algum conhecimento prévio ou não. Então, não houve pré-requisitos. Fizemos uma chamada pública para os alunos, né? Essa chamada foi estendida para toda a rede municipal do município de Lusiânia, né? Toda a rede, essa rede municipal, ela cuida especificamente do ensino fundamental, primeira fase e segunda fase, e nós não colocamos nenhum critério de seleção. Foi feito um sorteio a partir das inscrições que foram feitas, e os alunos selecionados a partir desse sorteio, eles começaram as aulas, né, todos, vamos dizer assim, com cada um num nível de conhecimento. Alguns tinham algum conhecimento em computação, mas como usuários de jogos, né, e assim, celulares, e como a gente já sabe que os alunos já são nativos digitais nesse sentido, mas não foi exigido desses alunos nenhum conhecimento prévio, não. Ok, obrigado. Bom dia, Wendel, Bruno Silva, os avaliadores. Parabéns pela apresentação. Eu tenho alguns questionamentos que posso fazer todos e você pode comentar de uma maneira geral, tá? Você falou que algum dos laboratórios, algumas escolas, né, não possuem laboratórios. Eu queria saber em que espaço esse projeto ele foi desenvolvido, se ele foi desenvolvido nessas escolas, no IEF, ou na universidade, e se contemplou alunos da zona urbana e rural, né? A partir, né, dos resultados que vocês apresentaram aqui, quais atividades, né, quais práticas vocês realizaram, tá? E
quais foram as disciplinas e os módulos, né? Você falou da parte de algoritmo, da parte de lógica, se isso era bem definido para eles, né? Que, olha, nesse momento a gente vai iniciar, né? O projeto vai iniciar com a parte da lógica da programação, para ter todo esse entendimento que é necessário, tá? Aí eu notei que nos gráficos que você apresentou, as respostas elas não estão padronizadas, né? Num deles tem apenas que compreendi, mas tenho algumas dúvidas, e no outro tem compreendi completamente. Aí no gráfico seguinte já tem não compreendi nada. Queria saber quais foram digamos, são 5 critérios que vão ser avaliados, se foram respeitados para todos ou cada forma de avaliação tinha um conjunto de respostas. E, com base, né, na conclusão que você apresentou, nos conceitos e abordagens, se isso foi retornado para os alunos e qual a avaliação que vocês vão fazer ou estão fazendo para a implantação de uma sequência desse curso, enfim. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Muito bem. Com relação aos estudantes, né, e ao curso, em primeiro momento a gente tinha a intenção de fazer esse curso dentro das próprias escolas. Escolher uma escola, selecionar uma escola e fazer o curso com os estudantes daquela escola, especificamente daquela escola. Mas como não houve nenhum interesse de nenhuma escola em receber o curso dentro da escola, justamente por essa dificuldade técnica e de infraestrutura, como eu sou professor do Instituto Federal, né, de Goiás, campus Lusiânia, e os estudantes os bolsistas que trabalharam comigo nesse projeto também são estudantes do Instituto Federal, nós resolvemos utilizar toda a infraestrutura do Instituto para receber os alunos. Então, ao invés de ir até os alunos na escola, nós recebemos os alunos aqui no Instituto e utilizamos toda a nossa infraestrutura para oferecer o curso. Nós temos o laboratório Maker aqui, nós temos o laboratório de informática, nós temos todos os recursos necessários para oferecer o curso. Então, nós achamos mais simples e mais efetivo e eficaz também oferecer o curso aqui no campus, né, pela nossa estrutura, do que levar o curso até os estudantes, porque não houve nenhum interesse de nenhuma escola nesse sentido. Nós procuramos parcerias, mas não houve interesse. Com relação à pergunta sobre o questionário, né, as respostas eram padronizadas sim, né, nós tentamos fazer ali uma espécie de uma escala Likert, né, para poder fazer com que os estudantes pudessem responder dependendo da gradação do conhecimento adquirido, né? Então, o questionário teve esse objetivo, saber qual o nível de conhecimento cada aluno tinha sobre cada conceito e o percentual, né, desse conhecimento adquirido. Então, as perguntas todas eram padronizadas nesse sentido, né? Compreendi completamente, compreendi o conceito, mas sobraram algumas dúvidas e assim por diante, né? Com relação às metodologias, a ideia é de construir um plano de ensino, e dentro desse plano de ensino, a cada momento, explicar para os estudantes, agora vocês vão entender o conceito de programação, né? Então, nós fizemos uma atividade desplugada, por exemplo, simulando um robô, onde um aluno era o programador e o outro aluno era o robô. Então, nós fizemos essa atividade no pátio da escola, então, nós introduzimos esse conceito da programação, o que é programação, o que é computação. Quando nós abordamos, por exemplo, os números binários, né, nós também utilizamos computação desplugada, e deixamos isso claro para os alunos, isso são os números binários, né? Quando nós trabalhamos como o computador entende números, letras e símbolos, nós também utilizamos computação desplugada. Então, em cada etapa do curso, os alunos eram apresentados ao conceito, antes da aula começar, e depois esse conceito era abordado com diferentes
estratégias de ensino. Os estudantes eles eram apresentados a esses conceitos. Não sei se eu consegui responder a todas as perguntas, mas se tiver mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Ok. Eu só comecei. Tudo bem. Wendel, obrigado novamente, tá, pela sua apresentação. Tá? Vamos repassar para a próxima apresentação, que é o desenvolvimento de um advergame para divulgação institucional. Se estiver presente aí, por favor, compartilhe essa tela e para dar início na apresentação, tá bom? Bom dia, conseguindo me ouvir? Sim, Rodrigo. Olá, pronto, ótimo. Então, vamos começar. Então, bom dia a todos. Como foi apresentado, vim aqui para mostrar o projeto que foi desenvolvido lá no IFPE Campus Paulista, que é intitulado Desenvolvimento de um Advergame para Divulgação Institucional. Esse é um projeto que foi desenvolvido por Fábio, Paola, Eduardo Silva, Luciana Carla, Vitória Lira. Todos esses são alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e, assim, orientado por Anderson Queiroz e Rodrigo Lira. Tá? Então, vamos começar aqui. Opa, acho que eu fui até demais. Pronto. Então, essa aqui vai ser a minha agenda. Vou falar um pouco sobre a introdução, né? Meio que mostrar qual foi a motivação para o desenvolvimento desse jogo que criamos. Em seguida, os objetivos, metodologias, os resultados, né? O próprio jogo aqui, conclusão e a bibliografia. Tá? Vamos seguir a estrutura do nosso artigo. Então, advergames é um estilo de jogo criado para promover produtos ou marcas. Esse tipo de estilo, ele é diferente do in-game advertising, ou de colocar publicidade dentro de jogo. Tá? Porque aqui o jogo próprio é feito para publicidade. E isso é interessante porque, segundo alguns autores, a prática de jogos digitais tem o potencial de evocar inúmeras emoções e experiências, o que pode ter impacto como os jogadores respondem à publicidade. Então, esse jogo foi desenvolvido para fazer uma publicidade, vamos dizer assim, do IFPE Campus Paulista, que é a instituição no qual a gente participa. O IFPE Campus Paulista é um campus da terceira expansão, é da última expansão dos institutos federais. Ele surgiu por volta de 2015 e até pouco tempo, por volta de 2020, ele ainda estava na sua sede provisória. Então, era um bloco ou em um prédio pouco conhecido, não tinha muitas informações para dizer que era o IFPE, e na cidade poucas pessoas sabiam que existia um IFPE. O que aconteceu é que nesse processo a gente já estava na construção da sede definitiva, e isso foi a motivação que nos levou a desenvolver um jogo para apresentar para a população e também para os alunos ingressantes a nova sede e algumas dinâmicas da instituição. Tá? Então, aqui já é a nossa sede, que foi entregue por volta de 2022, foi inaugurada apenas no começo deste ano. Então, o nosso objetivo foi desenvolver um jogo, um advergame, para divulgar essas dependências novas do IFPE Campus Paulista e também criar, dentro do jogo, formas de apresentar aos alunos algumas dinâmicas estudantis, como, por exemplo, pegar um livro na biblioteca, ou saber onde é que é a sala da coordenação. E uma vez que a gente representa todo o campus dentro do jogo, fica muito fácil, porque de o aluno saber fisicamente, né, aonde está onde resolver essas situações. Então, começando um pouco agora sobre a metodologia, nosso projeto começou em 2020, tá? Então, foi o período mais agudo da pandemia, e isso foi uma dificuldade,
para desenvolvê-lo, uma vez que não podia acessar, né, não tinha questões sanitárias de acessar a própria obra para conhecer como era as dependências, a forma dos blocos e das salas. Então, nessa situação, em 2020, ele foi desenvolvido praticamente com fotos. Então, criamos um álbum lá no Google Fotos. Eu ia, de vez em quando, tirava algumas fotos para que os bolsistas, eram bolsistas de extensão, esses bolsistas de extensão pudessem se basear nas fotos e desenvolver assim as artes do jogo. Tá? Então, 2020, 2021 foi praticamente assim. 2022 foi quando voltamos a ter aulas presenciais no campus, né? Aí os próprios alunos puderam, de fato, visitá-lo e saber mais detalhes do que poderiam desenvolver ou desenhar dentro do jogo. Então, foram utilizadas algumas ferramentas gratuitas. A primeira ferramenta para desenvolver e desenhar o que a gente chama de pixel art, né, as imagens dos jogos do jogo em 2D, é uma aplicação chamada Piskel, tá? Então, todos os gráficos foram criados e editados nessa ferramenta Piskel, e é uma ferramenta de código aberto. Tá? Depois de ser criado nela, eles eram exportados em PNG, né, no formato PNG, para essa outra ferramenta chamada Tiled Map Editor. Então, aqui, a imagem criada no Piskel era transformada dentro de um tamanho fixo, de 8 por 8, e isso era assim criados os style sets, e dessa forma, nesse editor aqui, os alunos poderiam replicar as imagens criadas. Então, por exemplo, desenhava uma árvore em um cenário, num Map Editor ele conseguia pegar aquela árvore e colocar em um outro cenário, tá? Então, isso fez com que não fosse necessário criar várias vezes os mesmos cenários. Foram reutilizados alguns cenários, como, por exemplo, a cerca. Não precisaria criar toda a cerca do campus, só uma parte dela e replicar a partir desse Tiled Map Editor. Então, todo jogo, ele é baseado, o jogo desenvolvido por nós, né? Ele é baseado na plataforma de Game Boy Studio, tá? Então, a gente está utilizando aqui uma framework para desenvolvimento, um engine, chamado GB Studio, que é gratuita também, recentemente tornou-se gratuita, e através dela é possível desenvolver jogos no estilo de Game Boy, tá? Então, e uma característica dessa ferramenta é que há pouca necessidade de implementação de código. Você pode criar alguns tipos de scripts para NPCs, para alguns personagens, tomar algumas ações, mas na maior parte você coloca a imagem, né, que ou a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, você coloca a imagem da cena, indica onde vai ser os blocos de colisão para o personagem não se mover por esse bloco, né? E também indica qual vai ser os pontos no qual o personagem vai mudar de cenário. Então aqui é logo o início do jogo, está informando que o personagem pode entrar na portaria do campus e ele vai para um outro cenário, tá? E essas linhas são as ligações entre os cenários, uma vez que ele passa entre as portas ou as salas, né? Então, esse é o Game Boy Studio. Passar. Pronto, vamos agora entrar em resultados. Então, aqui nos resultados, eu já exibo para vocês que a aplicação ou o jogo desenvolvido pode ser jogado através de um computador, tá? A gente gerou uma versão web, e essa versão web pode ser acessada pelo computador, pelo celular. Há também a possibilidade de gerar uma versão chamada em ROM, que o usuário pegar esse arquivo ROM e jogar dentro de um emulador do Game Boy, mas para facilitar o acesso, aí a gente colocou tudo numa versão no site, na web, tá? E aqui são as duas formas de acesso. Quem quiser acessar, pode basicamente apontar aqui o QR Code, né, para o QR Code, ou então entrar no link aqui à direita, tá? Então,
ao iniciar o jogo, já está passando aqui em cima, é exibido a opção do jogador visualizar quais são os ônibus que passam nas proximidades do campus. Então, tem uma placa que, ao interagir com ela, ele consegue visualizar os ônibus que estão passando ali naquelas redondezas. E para jogar, né, ao longo de todo o jogo, tem algumas missões. A primeira missão a ser completada é a missão de falar com o porteiro. Então, se o jogador que o jogador não falar com o porteiro, meio que é inabilitada a entrada dele no campo. Aí ele consegue consultar quais são as missões que estão disponíveis. Vamos seguir aqui para a próxima. Então, ao entrar no campus, ele pode visualizar os blocos, tá? Então, esses blocos estão, de fato, na organização, como é exibido lá fisicamente em Paulista, né, no IFPE. Então, nós temos à esquerda o auditório, que até aqui no jogo ele não está completo, porque ele não tinha sido entregue ainda, mas logo à direita tem a biblioteca, o bloco administrativo, ao fundo do campus tem os blocos de laboratório, sala de aula, e tudo isso o jogador consegue ir acessando. A gente está vendo aqui em cima, na verdade, ele visualizando uma visão geral do mapa, né? Mas quando ele se voltar, ele vai poder andar por todo o campus e conversar com alguns jogadores, né? Com NPCs, né, ao longo do jogo, para obter informações. Então, agora ele está entrando no bloco administrativo. Tá? Vamos seguir. Então, o campus, ele é um campus grande, acho que lá no início do vídeo deu para ver a dimensão, e o próprio jogo tem vários cenários. Então, agora a gente está indo para o cenário mais distante, vamos dizer assim, que são o cenário que tem as salas de aula. E nesse cenário, o usuário, né, o jogador, consegue conversar com outros NPCs e obter informações, como, por exemplo, vá na coordenação, lá o coordenador vai lhe instruir informações sobre o campus. Quando ele vai no laboratório, um outro NPC, né, um outro personagem, fala com ele e informa como é a dinâmica da utilização do laboratório, tá? E aqui embaixo tem algumas imagens que são desses cenários. Por exemplo, aqui é a chegada na parte do bloco de sala de aula, aqui atrás. Esse é um bloco de convivência, que é como se fosse uma lanchonete, né, que os alunos ficam aqui para se alimentar, e temos algumas reuniões de vez em quando. E aqui é um exemplo de uma sala de aula, tá? Então, agora eu exibo para vocês uma das missões do jogo, né? Que é uma missão que reproduz como é a reserva de livro lá no campus. É tudo utilizando uma ferramenta, o Corra. Então, nesse processo, a gente vai entrar na biblioteca, o jogador vai falar com o bibliotecário e o bibliotecário vai explicar para ele como é a forma que ele consegue obter um livro na biblioteca do campus. E a missão é completada quando o jogador aqui faz todo esse processo. Então, a gente vai ver que ele vai entrar no computador, tem aqui uma busca por Python, ele vai buscar, vão ser exibidos livros que realmente nós temos lá no campus, e após reservar um livro desejado, é completada a missão. Então, aqui eu acho que ele vai reservar o Python essencial, eu acredito, que é do Campus Paulista. É tudo explicado para que também o jogador consiga entender, né, a dinâmica. Então, a ideia também é que na aula magna sempre era dada uma cartilha. A gente quis trazer algumas coisas dinâmicas aqui para que o próprio aluno, né, o ingressante, saiba como é que é a dinâmica do jogo, do campus. Então, aqui a gente chega na conclusão, né? Nós utilizamos essas ferramentas para tentar divulgar ou fazer uma publicidade lá do nosso campus. Vimos a oportunidade de utilizar essas ferramentas que tinham. O GB Studio tinha acabado de se tornar gratuito em 2019. Estávamos migrando para um campus definitivo. Então, isso tudo nos levou
a querer utilizar essas ferramentas para criar esse advergame. Então, como trabalho futuro, a gente... Desculpa. Como trabalho futuro, a gente espera colher melhor alguns feedbacks, né, porque finalizamos e não fizemos, apresentamos esse projeto em alguns eventos, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Hack and Play no Porto Digital, e sempre foi bem avaliado, mas não temos uma avaliação, assim, um método, né, de avaliação para entender melhor quais são os pontos que precisamos melhorar. Tá? Mas tem alguns questões de melhoria, como, por exemplo, o campus, foi, como eu disse, foi inaugurado no começo do ano, nós já estamos utilizando desde o ano passado, mas teve, por exemplo, o auditório que foi entregue no final do ano passado. Então, isso não estava ainda aberto no jogo. Então, é uma implementação que é necessária ser adicionado, é o auditório que foi o bloco mais recente a ser entregue à comunidade estudantil. E, de forma geral, esse é o projeto, tá? Quem tiver interesse, novamente, aqui tem algumas bibliografias, mas quem tiver interesse, nós temos aqui o QR Code, o link para acessar, e pelo celular é muito simples, porque aparece já o próprio o joystick, né? Mas quem tiver no computador, utiliza as setinhas e as teclas A, S, Z e X consegue controlar as ações, tá? Então, com isso eu termino aqui a minha apresentação. Agradeço vocês pela paciência, por estarem presentes. E é isso. Obrigado. Obrigado aí, Rodrigo. A gente passou um pouquinho do tempo, e a gente vai pedir que as atenções dê uma limitada aí nos 3 minutos, para a gente não perder muito tempo nas apresentações. Tudo bem? Professor Milton, professor Bruno, se tiver algum questionamento, alguém lá que está na apresentação. Bom dia, Rodrigo. Parabéns pela apresentação. Sou o professor Bruno. Tenho basicamente 2 perguntas, né? A primeira em relação à questão da usabilidade. Se isso assim, se vocês tiveram algum, para os alunos, né, para o público-alvo, se eles fizeram uso disso e se eles tiveram alguma dificuldade, se todas as missões elas estão bem claras para que eles possam utilizá-las, né? E a outra é qual foi a publicidade, né? Como é que vocês atingiram esse público? A publicidade que vocês deram? Foram nas escolas para captar alunos do ensino médio, foram na Secretaria de Saúde, na Prefeitura do município, por exemplo, para que a própria população local e do entorno eles tivessem ciência, né? Como você falou que os locais, muitos locais não tinham conhecimento que tinham IF no município. Pronto. Nós temos esse contato com algumas escolas, mas é um dos pontos que é para trabalho futuro, é aumentar essa publicidade do jogo e do próprio IFPE. O que aconteceu aqui nesse projeto foi que ele iniciou no período que eu estava entrando de licença. Hoje eu estou de licença do IFPE, né? Então, isso também impactou um pouco nessa finalização dele de divulgar melhor. Mas o que foi que a gente fez lá no campus? Além de apresentar ele nesses eventos que tem a comunidade externa, participam escolas, nós fizemos também um banner, deixamos na entrada do campus, e toda vez que tem a possibilidade de algum evento externo, apresentação na prefeitura, o diretor-geral, assim, ele sabe que pode levar esse banner para lá para divulgar também o IFPE. Então, tem um banner apresentando o jogo, com o QR Code, explicando como é que joga. Então, foi a forma assim que conseguimos fazer essa publicidade mediante essas situações. A outra pergunta que você fez foi sobre usabilidade, né? Não sei bem se eu respondi já agora, mas assim, os alunos, sempre quando tem evento, nós apresentamos ele, e é uma coisa que trazemos também para as aulas magnas, apresentar esse jogo como sendo uma possibilidade deles conhecerem também o IFPE, além de ter todas as palestras que tem, os extensionistas levam para as aulas magnas. Só tenho uma pergunta, Rodrigo.
Você aceita encomendas? Ah, então, é uma coisa, até para o IFPE tem a gente tem um outro campus, né, o IFPE Olinda, porque acaba sendo um trabalho também de artístico, né, porque tem todo o desenho, isso, e o grande trabalho ali é o desenho dos cenários. Então, talvez no futuro, se os alunos quiserem se transformar num estúdio, né, de desenvolvimento, mas é um trabalho bem doloroso, vamos dizer assim, custoso, porque tem toda essa parte de desenhar o cenário, né? Dele representarem mais fielmente possível o campus, né? Mas eu tenho assim um curso que a gente fez, né? Também como resultado disso é um curso de extensão, esse é um projeto de extensão. Se alguém tiver interesse em reproduzir algo parecido dentro do seu campus ou na sua instituição, eu tenho um curso que esses alunos fizeram apresentando as ferramentas e fazendo um pequeno jogo, que eu acho que seria o ponto inicial também para ter esse know-how de desenvolver com um projeto parecido. Então, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar ele, no Classroom, mas aí eu consigo ativar, é só me mandar através de e-mail o contato que eu posso divulgar. Deixa eu ver onde é que está o meu contato aqui. Mas é um trabalho bastante... é um trabalho de 2 anos, esse projeto. Ok? Certinho, então. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, viu? O próximo trabalho é a aplicação e avaliação de jogos sérios na mensuração cognitiva, estudante da educação inclusiva. Se o autor estiver por aí, por favor, presente aí o trabalho. A gente está aguardando. Ok, Gabriel. Bom dia. Tchau, Gabriel. Bom dia. Estão me ouvindo bem e vendo a tela compartilhada? Tudo certinho, tá? Ok. Primeiramente, bom dia. Me chamo Gabriel, né? Gabriel Costa Rodrigues. Eu sou do Instituto Federal Baiano, de Bom Jesus da Lapa. E eu vim aqui apresentar, né, para vocês o nosso trabalho que nós realizamos aqui através do Instituto, né? Que é a aplicação e avaliação de jogos sérios na mensuração cognitiva de estudantes na educação inclusiva, né? Aqui são os principais tópicos, né? A divisão do artigo, introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e um pouquinho das bibliografias, né? Na introdução, eu vou dizer mais ou menos qual é a ideia, o que consiste a ideia do trabalho, né? Basicamente, o trabalho consiste em o quê? Selecionar 2 jogos sérios, né? 2 jogos que são voltados para que não tem um caráter de diversão, mas sim um caráter mais educacional, né? Os 2 jogos selecionados foram o Cognifit e Memory Games, né? Recrutados 12 estudantes com necessidades especiais, né? E instruir os estudantes a realizar um conjunto de tarefas em ambos os jogos, ou seja, a ideia do trabalho é pegar esses jogos, aplicar nos estudantes e direcionar algumas tarefas para que a gente venha ter algumas métricas para medir como é que foi a reação deles com esses jogos, né? Os principais objetivos, né? O principal objetivo do nosso artigo é aplicar jogos sérios educacionais no processo avaliativo da carga cognitiva de estudantes na educação inclusiva, né? Quando a gente aplica o jogo nos estudantes e mede a carga cognitiva dele, mede como é que foi o andamento dele durante, né, a execução das tarefas dos jogos, a gente pode, a partir disso, auxiliar na criação de diretrizes de acessibilidade para a construção de jogos sérios e educacionais inclusivos. Ou seja, o artigo pode servir como base para identificar quais foram as principais barreiras, né,
de acessibilidade e ter um parâmetro, né, para na hora que for desenvolver um aplicativo, ele ter um parâmetro para onde se basear, né. Vou falar aqui sobre a metodologia, né, eu tenho aqui alguns tópicos, né, vou falar sobre os sujeitos da pesquisa, a seleção, como é que foi a seleção, conjunto de tarefas, algumas técnicas, né, tem call-out e a extração, como é que foi a extração de dados, né. O sujeito da pesquisa nós conseguimos uma parceria, né, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais na APAE, né, de Bom Jesus da Lapa, e lá foram selecionados 12 alunos. Não tinha nenhum critério prévio, certo? Os alunos que foram selecionados através da instituição, da APAE, né? A gente não teve nenhum critério, eles apenas entregaram os alunos para ser feita a pesquisa, né? E foi lá onde aconteceu a realização do trabalho, né? Sobre a seleção dos jogos sérios educacionais, como é que foi a seleção? Basicamente, o quesito de seleção dos jogos foi que precisava ser um jogo mais voltado para a medição cognitiva dos alunos. Os jogos tinha que ter mais esse caráter de avaliação, de educacional. Esse foi o critério. E dentre os jogos pesquisados, né, nós, né, os autores, chegamos à conclusão de que esse jogo Cognifit, né, ele oferece uma vasta modalidade de avaliações, né, durante o jogo, né, durante o decorrer do jogo. Nele, a gente pode medir a habilidade cognitiva, né, através do tempo, o tempo de resposta, quantas fases os alunos passaram, né. Ele armazena algumas características, né, e possui diferentes níveis de dificuldade, né. À medida que o aluno for melhorando, for avançando, o jogo entrega mais dificuldades, né. Esse jogo, ele já é feito mais voltado para essas características de medição, né, de essa medição, né, fazer a medição com os alunos, da carga cognitiva. O outro jogo escolhido foi o Memory Games, né, dentro lá da premissa da seleção dos jogos, né. O Memory Games, basicamente, é um jogo de memorização, né, que também leva em conta alguns aspectos de memorização cognitiva, né. Basicamente, o Memory Games funciona como memorização de figuras, cores, formas e sons, né. Cada figura ali emite um som e emite uma cor de luz mais forte, né? A memorização de sequência de cores e também apresenta diferentes níveis de dificuldade, né? Sobre o conjunto de tarefas que foram realizadas, né? Com os 2 alunos, aplicamos os 2 jogos em cada um, certo? O primeiro jogo, quais são o conjunto de tarefas do primeiro jogo? A primeira tarefa é o aluno deve identificar as cores do semáforo. A gente tem que perceber isso daí, se ele realmente tem a diferenciação das cores, né? A segunda tarefa é o quê? O aluno executar o tutorial, ou seja, a primeira fase, para ele se ambientar no jogo, para ele conhecer como é que funciona o jogo, certo? É uma tarefa. E a terceira tarefa é o aluno deve controlar o semáforo alternando entre siga, que é a cor verde, e pare, a cor vermelha, ou seja, faz essa relação do siga e do pare com as cores, né? Até finalizar a fase eu perder. Então, basicamente, a tarefa do jogo é essa, né? E o aluno, à medida que ele for se adequando à jogabilidade do jogo, ele vai conseguindo avançar em dificuldades maiores. O Memory Games, as tarefas do Memory Games são: o aluno deverá identificar as cores apresentadas na tela do jogo. A segunda tarefa é: o aluno deve executar o tutorial, a primeira fase, para ter aquele conhecimento do como é que funciona o jogo. A terceira tarefa: o aluno deverá se atentar à sequência de cores que serão mostradas na tela do dispositivo e aguardar até que termine a sequência de cores. Ou seja, ele deve prestar atenção qual a ordem das cores, né? E a quarta tarefa: o aluno deverá clicar nas cores de acordo com a sequência que foi mostrada. É assim que funcionam os jogos e as tarefas que foram constituídas para ser executadas pelo aluno, né? No decorrer da execução da tarefa, nós usamos as técnicas de think aloud, a técnica de pensar em voz alta. A técnica parte da premissa da comunicação ativa do estudante com o pesquisador, incentivando o aluno a dizer em voz alta suas dificuldades durante as interações, facilitando assim a captura de percepções das barreiras de usabilidade.
Nós fizemos, né, essa captura das barreiras, perguntando aos alunos se eles sentiam alguma dificuldade em alguma coisa do jogo, se alguma coisa atrapalhava, e aí nós coletamos essas informações também. Falando sobre a extração de dados, como é que foi feita a manipulação desses dados, né? Primeiro, a gente aplicou um teste padrão, né, de normalização de dados, bem conhecido do Kolmogorov-Smirnov, e o teste de Shapiro-Wilk, para ver se tem a normalidade de dados. Teste T pareado, para testar a correlação entre o gênero e o desempenho da execução das tarefas, todas aquelas tarefas, né? O teste de Pearson, para testar a correlação entre a idade e o desempenho da execução das tarefas. E o teste T não pareado, para testar a correlação entre o aluno que possui experiência anterior com o uso de dispositivos e o desempenho da execução das tarefas, né? Os resultados, o que mostra, quando aplicamos, né, a normalização de dados, chegamos na conclusão que a distribuição de dados foi de uma forma normal, né? O que isso significa? Que na área da avaliação de dados existem dois tipos de avaliação, os paramétricos e os não paramétricos. O que vai dizer se a gente vai usar o paramétrico ou não paramétrico é essa distribuição. Os dados informaram para a gente, né, que essa aplicação deveria ser para os dados paramétricos. Baseado nos dados paramétricos, usamos o teste T para atestar se existe correlação entre o gênero e o desempenho da execução das tarefas, né? Fazendo os testes, né? Usando o software IBM Statistics, né? A gente chegou aqui à conclusão que a diferença do desempenho do gênero masculino e feminino é insignificativa, ou seja, não tem muita diferenciação entre o desempenho da execução das tarefas entre os alunos de gênero feminino e gênero masculino. Outro teste que aplicamos foi para ver se tem a correlação entre a idade e o desempenho. Nesse teste, nós observamos, observando os dados, né, nós observamos que quanto maior for a idade do aluno, menor será o tempo de execução das tarefas, né? Esse teste mostra isso para a gente. E outro teste foi o teste T não pareado, para atestar a correlação entre o aluno que possui experiência anterior e o desempenho. Ou seja, se o aluno que tem experiência anterior com o uso de dispositivos, de jogos no celular, ele terá maior desempenho na execução das tarefas ou não. Baseado nos dados, né, o que os dados mostram para a gente, eles mostram que a média dos dois grupos são iguais, ou seja, não teve muita variação de quem possui experiência anterior para quem não possuía experiência anterior, certo? O que a gente conclui, né? Em termos de acessibilidade, nós concluímos que pode identificar alguns pontos de implementação de acessibilidade nos aplicativos, baseado nas dificuldades encontradas pelo aluno, principalmente controle de velocidade. Uma coisa que os alunos reclamaram bastante foi o controle de velocidade, que os jogos eram muito rápidos, não dava tempo de acompanhar. Redução de brilho excessivo, alguns relataram que tinha muito brilho excessivo na tela, que prejudicava, né? E outra coisa é a disposição melhor dos objetos em tela. Às vezes eles esbarravam um dedo no outro, né? Porque o dispositivo foi o celular. E foi alguns dos pontos que nós coletamos, né? De barreiras de acessibilidade. E nas demais a gente viu, né? Que não teve muita variação no uso, né? Quando o aluno já tem o conhecimento, né, já tratou com dispositivos antes, não teve muita variação, né? E em trabalhos futuros, o que pretendemos fazer? Pretendemos aumentar o conjunto de amostragens, incluindo pessoas com diferentes deficiências, quanto a executar os testes com mais jogos sérios, para que se possa avaliar o desempenho dos participantes em uma grande variedade de jogos sérios voltados para a educação. Ou seja, o que a gente propõe em trabalhos futuros, ter, né, mais uma ampla base de dados, uma ampla amostragem e ter mais jogos para que se possa, né, testar com essas pessoas que têm essas dificuldades, né? Algumas
o trabalho foi esse, né? Eu trouxe aqui algumas das bibliografias e é isso. Muito obrigado aqui pela a participação, muito obrigado pela oportunidade e aberto a perguntas agora. Obrigado, Gabriel. A gente vai passar aí para os colegas avaliadores e também para a plateia, caso tenha alguma pergunta ou questionamento para fazer. Gabriel, bom dia. Eu sou Bruno. Parabéns pela apresentação. Só uma pergunta, você tem câmera, amigo? Infelizmente, só do celular. Tá, desculpa. Assim, eu queria ter mais tempo para fazer alguns questionamentos, tá? Que já no final, já na parte da apresentação dos resultados, ela traz, assim, resposta das anotações que eu fiz, né? Por exemplo, vocês verificaram, identificaram a questão dos graus de excepcionalidade desses alunos? Porque e como é que se identificaram isso, como essa excepcionalidade ela foi avaliada, né? Se foi dividido em grupos, né? E se houve alguma aderência à metodologia que vocês utilizaram, às práticas que já são realizadas com esses alunos lá na PAI, tá? Posteriormente, na apresentação desses dados analíticos, nos testes que vocês aplicaram, você já colocou a questão de idade, a questão de sexo, e eu senti falta disso, né, na apresentação desses parâmetros durante a metodologia. Eu fiquei até surpreso, assim, porque eu acho que no texto você colocou que não teve critério assim, de seleção, simplesmente escolheram os 12 alunos e não colocou, olha, esses alunos são tantos homens, a faixa etária, tantos homens, tantas mulheres, e nessa faixa etária, tá? E um outro questionamento é se esses dois jogos sérios, eles passaram por algum critério de acessibilidade, né? Você falou algumas características, né, que são consideradas, né, quando a gente fala de acessibilidade, a questão do brilho, a questão da velocidade, né, tem possivelmente esses alunos eles têm diferentes capacidades motoras, né? Como é que isso foi tratado na aplicação desse projeto? Bem, sobre a primeira pergunta, né, a gente tem, sim, fez a coleta, né, da excepcionalidade de cada um, e dos 12, 9 estudantes possuíam algum tipo de deficiência intelectual leve, né? Um deles tinha transtorno mental crônico, e um com transtorno de aprendizagem, e um deles com síndrome de Down, né? Essas foram as excepcionalidades. Na questão das idades e dos gêneros, a gente fez sim esse levantamento porém faltou, infelizmente faltou aí na apresentação a amostragem desses dados, né? Qual foi a outra pergunta? Foram um monte aqui. Então, pelo que eu peguei agora, você colocou 3 grupos, né? Assim, eles não deveriam, ou vocês fizeram a avaliação por grupo, ou consideraram toda essa população no mesmo, para aplicação dos testes, né? Então, foram 4 testes, se eu não me engano, todos os 12 alunos, os dados desses alunos eles foram considerados 4 testes, ou então o aluno que também com um aluno, acho que da questão para avaliação já ficaria um pouco, não sei se teria validade na questão do teste, né? O que me preocupa é só o seguinte, né? Com diferentes excepcionalidades, né? A questão desses resultados eles serem considerados todos juntos, né? Assim, um teve mais dificuldade do que o outro, mas será que não é porque o grau de excepcionalidade na deficiência que ele tem não acentua isso, essa dificuldade? É só uma preocupação que eu tenho aqui, né? E como é que vocês
trataram isso. Isso pode ser trabalhos futuros também, né? Sim, sim. Outro motivo para a gente não ter dividido realmente em cada excepcionalidade foi por falta de mais, né, mais amostras fornecidas pela a nossa parceira lá. Então, a gente tinha um número não tão grande para poder trabalhar, certo? Certo. Obrigado, Gabriel. Ok, Flamil tem algum momento? Ok. Gabriel, o próximo trabalho é você que vai apresentar? Não? Não, sou eu. Tudo bem. É o que nós colocamos um trabalho similar. É a avaliação dos jogos sérios para controle de transtorno de ansiedade generalizada em estudantes universitários, correto? Isso mesmo. Ok, tá. Pode apresentar, querida. Obrigado. Certo, obrigada. Vocês conseguem ver a minha tela? Oi, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Certinho. Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, de modo especial aos avaliadores. Eu me chamo Giovana, também sou do Instituto Federal Baiano de Bom Jesus da Lapa, e vim aqui apresentar o meu grupo de pesquisa e apresentar o nosso trabalho, que tem como nome Avaliação de Jogos Sérios para o Controle do Transtorno de Ansiedade Generalizada em Estudantes Universitários. A minha apresentação está dividida nos seguintes tópicos. A introdução, onde eu vou mostrar o contexto da nossa pesquisa, os objetivos que a nortearam, a metodologia, os resultados que foram obtidos, a nossa conclusão, seguida das bibliografias, algumas que embasam o nosso trabalho. Bom, antes de mostrar para vocês a nossa metodologia, o que foi realizado, é importante entender o contexto onde a nossa pesquisa se aplica. Segundo dados, 9,3% dos brasileiros eles são afetados por transtornos de ansiedade e de depressão. E tendo em vista a nossa numerosa população, é um número bastante significativo. E dentro desses 9,3%, existem estudantes universitários que sofrem com esse transtorno. E, segundo Moraes Carmona, o transtorno de ansiedade generalizada, que tem como a sigla TAG, ela prejudica diretamente o desempenho dos estudantes. Por outro lado, dentro da tecnologia, a gente tem o Serious Games, o jogo sérios, que também foi apresentado pelo meu colega na apresentação anterior. Eles são jogos personalizados para atender às necessidades individuais dos usuários. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse problema da ansiedade na nossa população, principalmente afetando a vida dos estudantes, a gente também tem essa tecnologia que está se aprimorando cada dia mais e sendo aplicada em diferentes áreas. Dessa forma, os nossos objetivos da nossa pesquisa foi analisar um jogo sério que pode ajudar estudantes universitários com transtorno de ansiedade generalizada e assim fornecer diretrizes de usabilidade para melhorar o jogo e reduzir os sintomas da TAG. Bom, a nossa metodologia, ela pode ser dividida em algumas partes. Primeiramente, a gente tentou entender qual a incidência da ansiedade nos nossos estudantes, na nossa amostra de pesquisa. Para isso, realizou-se uma análise com 17 estudantes do ensino superior através de um questionário do Google Forms. O objetivo desse questionário era conhecer a incidência da TAG na amostra de pesquisa. Aí, para isso, a gente se baseou no teste Depression, Anxiety and Stress Scale, que é o 10-21. Ele é composto por 21 perguntas, e conforme a pontuação do estudante nesse teste, a gente consegue ter uma ideia de qual a incidência, em que grupo ele se enquadra. Como vocês podem ver aí do lado direito, aí temos a pontuação de acordo o que cada pontuação, como é categorizada. Aí vocês podem ver que tem a depressão e a ansiedade, aí o estresse e a severidade que a gente pode classificar aquele aluno. Aí vocês podem ver que é normal, suave, moderado, severo e extremamente severo. Em seguida, a gente fez uma análise do jogo sério, do SG. A primeira etapa foi a seleção desse jogo. Para isso, a gente buscou por aplicativos gratuitos que tinham como objetivo o tratamento ou a redução do transtorno de ansiedade generalizada. E nessa etapa, a gente teve uma pequena dificuldade para selecionar devido à escassez de jogos sérios. Após muitas pesquisas, a gente conseguiu selecionar o jogo MyOasis, que vocês podem ver a logo dele aí ao lado direito. Mas é importante mencionar que houve uma certa dificuldade porque há uma presença grande de jogos no sentido de entretenimento,
às vezes alguns informativos sobre a ansiedade, mas realmente um jogo sério, que tivesse o objetivo de reduzir os sintomas, foi mais escasso. No final das nossas análises, a gente escolheu um jogo MaiOasis. A nossa segunda etapa da análise foi realizar o teste com os estudantes, para averiguar qual é o que eles achavam da interface. Para isso, foram recrutados 25 estudantes universitários para realizar 2 tarefas no jogo. Primeiro, completar o tutorial inicial, e segundo, expandir o Oasis, que era como se fosse passar de nível. Para mensurar as emoções sentidas pelos usuários nas fases pré-jogo e pós-jogo, utilizou-se a roda de emoções Geneva, que vocês podem ver aí do lado direito. Essa roda, ela tem diversas emoções, como vocês podem ver, e a pessoa pode colocar de acordo com a intensidade daquela emoção. E caso ela tenha uma emoção que não está mencionada na roda de Geneva, a gente pode acrescentar. E assim a gente conseguiu mensurar o que o estudante estava sentindo ali antes do jogo, se ele estava contente ou estava um pouco apreensivo, e também o que ele estava sentindo ao final dos testes. Em relação à análise do jogo também, a gente fez a coleta, que também utilizamos a técnica Think Aloud para identificar durante as tarefas e ouvir a opinião dos participantes. Essa técnica, como o meu colega mencionou anteriormente, ela é a técnica de pensar em voz alta. A gente pediu, né, para que a nossa amostra, o pessoal que participou com a gente, que eles falassem, expressassem em voz alta o que estavam pensando, sem nenhum filtro, realmente para mostrar o que eles estavam sentindo ali durante a interação, o que eles estavam achando. Além disso, a gente também buscou ser um pouco direta, a gente também realizou perguntas mais diretas e objetivas, como a interface é agradável e de fácil entendimento, quais os defeitos e qualidades do jogo. Então, a gente também buscou ser um pouco mais direto. Ao lado direito, vocês também podem ver um pouquinho da interface inicial do jogo. Bom, em relação aos resultados, primeiro a gente fez uma análise do teste DAS, da pontuação dos estudantes, e em seguida a gente também fez uma análise do desempenho dos estudantes no jogo. A gente utilizou o teste de correlação Pearson entre a pontuação 10, 21 e a idade dos participantes. A gente queria ver se havia ali um fator de correlação entre a pontuação e a idade. Vocês podem ver que o fator de correlação ele deu um valor negativo. Isso significa que conforme a idade do usuário aumentava, a pontuação dele diminuía. Entretanto, o nosso p-valor ele deveria ser abaixo de 0,50. E vocês podem ver ali que estresse por idade e ansiedade por idade, eles deram um valor igual e acima de 0,50. Isso significa que a gente não pode apontar com certeza que há uma relação entre o 10, 21 e a idade dos participantes. Por outro lado, a depressão por idade já obteve um valor mais significativo, abaixo de 0,50. A gente também fez uma análise do teste 10, a pontuação que os estudantes obtiveram, com o sexo deles. Vocês podem ver aí, né, que a gente separou em depressão masculino, depressão feminino, com sexo feminino, o estresse no sexo masculino e feminino e ansiedade também. A gente já fez a média, né, vocês podem ver que depressão e ansiedade no sexo feminino teve uma pontuação maior, e por outro lado, o estresse masculino se sobressaiu. Porém, o p-valor, vocês podem ver novamente que foi acima de 0,50. Então, a gente também não pode levar esses valores como relevantes e apontar com certeza a relação da pontuação 10 com o sexo dos participantes. Em seguida, a gente realizou um teste de desempenho entre o desempenho dos estudantes e o sexo de cada um deles. Vocês podem ver que o sexo feminino obteve uma média de tempo maior, só que, novamente, o p-valor também não foi abaixo de 0,50, mostrando que a gente também não pode considerar esses valores como relativos e reais. Em seguida, a gente fez a correlação de Pearson entre o desempenho e a idade dos participantes também, como foi feito no teste 10. A nossa variável era o tempo de execução e a idade, e o nosso coeficiente de correlação foi positivo, ou seja, assim que a idade aumentava, o tempo de desempenho também aumentava. Entretanto, novamente, o p-valor foi acima de 0,50. Agora, falando um pouquinho sobre a análise profunda, na parte da metodologia que a gente utilizou a técnica Think Aloud, vocês podem ver aí que eu trouxe algumas observações que foram apontadas pelo pessoal que participou da nossa amostra de pesquisa, e o que eles falaram durante a interação com o jogo. O sujeito número 1, era um participante que possui suspeita de ansiedade, ele salientou que as frases motivacionais que aparecem no decorrer da interação são muito bonitas, apresentando uma mudança emocional positiva. Os sujeitos 2, 3, como vocês podem ver aí, uma grande parcela
da nossa amostra relatou que a interface do jogo era carregada de informações de modo que impactou de forma significativa na jogabilidade do jogo e apresentaram mudanças emocionais negativas. É importante mencionar que isso acaba afetando o objetivo do jogo, que é reduzir os sintomas da ansiedade. Se o jogo acaba trazendo uma experiência ruim, o usuário acaba não atingindo o objetivo do jogo, que é reduzir os sintomas, né? E os sujeitos 4, 6, 8, 10, 11, 16, 20 e 23, como vocês podem ver aí, eles sugeriram que a interface tivesse ícones maiores para melhor visualização. Então, isso aqui também é um critério relativo à interação, que é um fator importante para se levar em conta, uma vez que o objetivo do jogo é essa redução do transtorno de ansiedade generalizada. Então, são alguns dos pontos que eu trouxe aqui da nossa pesquisa, que são relevantes e que devem ser levados em consideração para os desenvolvedores desses jogos e, quem sabe, de outros que também têm o mesmo objetivo, jogos sérios que têm o mesmo objetivo de reduzir a ansiedade generalizada. A nossa conclusão da pesquisa foi de que foi possível notar que o teste de correlação, ele mostrou os níveis de ansiedades apontados no teste 10-21 e que eles não possuem relação com a idade ou gênero dos participantes, como eu mostrei para vocês lá, a pontuação. Então, a gente não pode apontar uma relação entre a pontuação e a idade e o gênero dos participantes. A nossa correlação de desempenho em relação ao gênero e também à idade também não se mostrou significativa. E em relação à nossa análise feita com os estudantes, os entrevistados eles relataram a mesma dificuldade sobre a interface complexa, como eu mostrei para vocês. Eles falaram que a interface era carregada, que havia os botões eram muito pequenos. Então, tudo isso afeta o desempenho dos estudantes e acaba causando emoções negativas, né, durante a interação. Como trabalhos futuros, pretende-se desenvolver um jogo sério com o propósito de amenizar os sintomas da tag e que siga as observações apontadas pelos participantes. Então, buscaremos levar em consideração todos esses comentários que foram realizados durante a metodologia e durante o desenvolvimento de um novo jogo sério, a gente buscará obedecer todos esses critérios e todos os comentários, esses e outros que foram apontados durante a nossa pesquisa. Aqui eu mostro para vocês um pouco de algumas das referências que a gente utilizou no nosso trabalho. O nosso trabalho, existem outras, mas eu trouxe aqui as que foram mencionadas durante a minha apresentação. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção e também pela oportunidade do evento. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. A gente vai pedir para os colegas serem um pouco mais breves nas perguntas e respostas em função do nosso tempo, tá? E aí vou passar para os avaliadores também para caso tenha alguma pergunta para fazer. Certo. Por idade agora. Bom, eu parabéns pelo trabalho, tá, Giovana? Isso é um tema bem complexo. Aqui a gente poderia fazer umas 30 perguntas sobre esse trabalho fácil, né? Porque é um trabalho realmente, né? Estamos trabalhando com mal do século, na minha opinião. Sim. Né? Então, assim, só vou fazer duas perguntas bem rápidas devido ao nosso tempo. Primeiro, quais foram os critérios de seleção do sujeito de pesquisa e se você teve algum tipo de permissão para fazer esse tipo de pesquisa, um termo de esclarecimento, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Bom, em relação aos critérios, a gente não selecionou com algum critério, a gente fez uma amostra ampla e aleatória. A gente tentou, assim, pelo menos, deixar próximo o número de homens e mulheres da nossa amostra. No nosso trabalho, no teste 10, a gente utilizou com a participação de 7 homens e 10 mulheres, e já na interação com o jogo, a gente utilizou 10 mulheres e, se não me engano, 15 homens. A gente tentou manter um número próximo, né? Esse foi o critério que a gente utilizou. Agora, em relação a desempenho, curso, a gente não observou esses pontos, porque como você falou, é um mal do século, né? Então, a gente tentou manter a nossa amostra aleatória. Em relação à aprovação, a gente buscou um comitê de ética do Instituto para que a gente pudesse prosseguir com a nossa pesquisa de forma legal. Ok, professor Bruno. Oi, Giovana. Oi. Parabéns pela apresentação. Eu fiz uma anotação, acredito que você até respondeu, né? Por exemplo, na roda de Geneva, tinha a questão de
a intensidade por cores iria, digamos, apontaria qual o sentimento do sujeito naquele momento, né? Eu só queria saber a relação com a análise profunda, se isso foi respondido, né, a questão do sentimento no dia da aplicação dos testes, ele foi respondido pela análise profunda. E um outro passo é o que vocês fazem quando é identificado algum sintoma para aquele indivíduo, né? Qual é a relação, se tem algum suporte profissional ou institucional para encaminhamento, por exemplo. Olha, em relação à roda de Genebra, a gente fez o uso dessa roda, porque ela é ampla, como eu mostrei para vocês, que tem vários sentimentos, né? E também para que a gente pudesse ter uma noção de como o usuário estava se sentindo. Algumas pessoas ficam nervosas, né, durante a pesquisa, outras já ficam tranquilas, e a nossa intenção com a roda de Genebra era apontar se, durante a interação do jogo, o usuário ele ficaria nervoso, digamos assim, um pouco incomodado, ou se ele continuaria tranquilo, se a emoção ao final da interação seria positiva ou negativa. E isso acabou que a gente mencionou alguns desses resultados da roda de Genebra na nossa análise, né? Eu trouxe um pouquinho abreviado aqui para vocês, mas a intenção da roda foi exatamente essa, entender se durante a interação o usuário acabava ficando um pouco nervoso, digamos assim, ou então continuava tranquilo. A sua segunda pergunta, você pode repetir? Qual é o próximo passo, né, que é realizado quando tem a indicação de algum sintoma, né? Qual o suporte que esses sujeitos eles têm? Bom, a nossa amostra de pesquisa, ela foi eram estudantes do Instituto Federal Baiano, né? E em relação ao suporte, é importante dizer que o teste 1021, ele não é um teste que a gente pode levar como posso dizer? A gente não pode levar como resultado final, como um teste bem, como posso dizer? Ele não vai substituir uma ajuda profissional, né? Um profissional vai dizer sobre aquela pessoa. No Instituto Federal, a gente tem o suporte psicológico, né? A gente tem uma servidora para atender os alunos. Em relação ao teste 10, a gente não pode, né? Como eu falei, afirmar que aquele estudante está com depressão, está com ansiedade, né? Mas a gente pode, durante a nossa pesquisa, não foi realizado, mas em algumas situações a gente falava sobre a presença da psicóloga no instituto, que ela poderia ser contatada para alguma eventual consulta posteriormente, né? Mas não em relação à nossa pesquisa, uma proposta para o estudante fazer na sua própria vida, né? De buscar ajuda dentro do instituto. Obrigado, Giovana, parabéns. Ok, Giovana, obrigado novamente. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Ok, obrigadão. O próximo trabalho, se o autor estiver presente, a aplicação Filolilo, um RPG para auxiliar a aprendizagem da filosofia antiga. Está presente? Coloque seu trabalho na tela, por favor, para apresentar. Ok. Estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim, agora sim. Bem, iniciando, meu nome é Lucas Vinícius e vou apresentar o trabalho Filolilo, um RPG para auxiliar na aprendizagem da filosofia antiga. Tá. Aqui estão os tópicos do meu trabalho. E bem, inicialmente o que eu tenho a falar é que a filosofia ela é parte das ciências humanas do ensino médio do Brasil. Ela está indiretamente nas outras matérias, e não só isso. Ela é um pensamento ela é exercício de pensamento e da reflexão. Por isso que ela é uma forma de indisciplinaridade. Atualmente, os alunos estão imersos nessa era digital. E, por causa disso, eles demandam métodos de ensino mais interativos, pois possuem capacidades e exigências diferentes daqueles que tiveram experiências apenas com a organização do ensino tradicional. Nesse contexto, que, inspirado a partir do livro Mundo de Sofia, que propusemos o jogo educacional no estilo Role Playing Games, que é o RPG,
para tornar a filosofia antiga de Sócrates, Platão e Aristóteles mais acessível e mais compreensível. A sua principal meta é ser um RPG educacional projetado para servir como ferramenta do ensino da filosofia antiga. O jogo também tem como objetivo facilitar a contextualização dos conceitos filosóficos de Sócrates, Platão e Aristóteles, ao oferecer simulações e cenários interativos que conectam os princípios filosóficos às situações do mundo real. Para garantir esses objetivos, adotamos alguns métodos de pesquisa voltados para o desenvolvimento de jogos educativos. O processo de desenvolvimento seguiu as seguintes etapas. A definição dos objetivos educacionais, que consiste em envolver ativamente os alunos, abordar os conceitos filosóficos de maneira lúdica e prática, e, por fim, estimular o pensamento crítico por meio de desafios. Teve o desenvolvimento dos conteúdos educacionais, que foi limitar os conteúdos para os filósofos de Sócrates, Platão e Aristóteles, delimitando mais o conteúdo do ensino médio, visto que o jogo está mais direcionado para alunos entre 15 a 18 anos, a faixa etária de quem estuda ensino médio mesmo. Essa seleção ela foi embasada a partir de discussões que tivemos com educadores especializados na disciplina de filosofia e também já tem vasta vivência no contexto do ensino médio. Também para a criação do design inicial do jogo, elaboramos um Short Game Design Document, que é o SGDD, que é uma ferramenta textual que descreve elementos como a história, os personagens e as mecânicas. Já o desenvolvimento do jogo, utilizamos o RPG Maker, que foi uma forma de simplificar o desenvolvimento e também melhorar a qualidade visual. Também o jogo foi desenvolvido para navegadores, para acessado pela web, visto que é uma maneira mais acessível para todos, já que os arquivos não precisam ser baixados, entre outros motivos. Isso permite que dispositivos menos potentes eles consigam executar. Rolaram pré-testes entre os pesquisadores, foram conduzidos incrementalmente para garantir a integração das fases do jogo e a realização dos objetivos educacionais, além de contar também com a avaliação do professor de filosofia. E, por fim, tivemos a validação do jogo, que foi disponibilizado online entre os estudantes que jogaram. Foi disponibilizado entre os estudantes do ensino médio do campus do Instituto Federal da Educação do Rio Grande do Norte, o IFRN, sem restrição quanto à série que eles cursavam. Esse questionário era composto por 10 afirmações e seguiam a escala de Likert. Foi utilizado para avaliar a diversão, o aprendizado e a usabilidade do jogo. Ao fim do questionário, também teve uma caixinha aberta para que eles pudessem colocar sugestões de melhorias para o jogo. Agora falando um pouco sobre o Flolilo, os resultados, né? O Flolilo foi o principal resultado, visto que foi a idealização e desenvolvimento desse jogo, que é o Flolilo, como eu já falei, né? Por esse motivo que agora irei apresentar os seus principais elementos, que são os personagens, o visual e a história. No desenvolvimento do jogo, focamos principalmente na criação dos personagens, tanto no principal quanto nos NPCs chaves de cada fase. Os personagens históricos, seguimos as referências de imagens, enquanto que personagens secundários usamos os próprios pacotes disponibilizados pela engine. A engine, que além de facilitar a criação dos personagens, ela já disponibiliza os sprites de movimentação, luta, falas. Isso faz com que reduza bastante o trabalho de desenhar frame por frame. Também focamos um pouco na criação dos mundos, visto que é o local onde o jogador irá passar a maior parte do tempo jogando. E é crucial cuidar minuciosamente de cada detalhe do mapa. E, embora a plataforma ela já forneça alguns conjuntos de texturas, tivemos que recorrer a alguns recursos externos, visto que o pacote padrão do RPG Maker não supria nossas necessidades. O Flolilo, agora falando um pouco sobre o jogo, o Flolilo ele vai guiar os jogadores a explorar temas filosóficos de maneira lúdica, e o processo ocorre através de diálogos com outros personagens, mudando suas ações. E a história,
ela vai começar com o protagonista próximo à sua cama. No próximo slide terá algumas imagens disso. E no primeiro mapa, o jogo já convida o personagem a se aventurar em busca pelo conhecimento ao se encontrar com cartas enigmáticas. Mais tarde, essas cartas levam ao seu autor, que é um viajante do tempo, que é responsável por conduzir o jogador à jornada pelo passado, levando a conhecer os filósofos, e nisso aprendendo os conceitos filosóficos. Aqui estão as imagens do início do jogo e a parte em que o jogador conhece o viajante do tempo e, pois é. Falando agora um pouco sobre a mecânica do jogo, ela é bem fácil de ser entendida, tanto no computador, tanto no smartphone, visto que no computador é só utilizar as setas para movimentação, espaço ou enter para iniciar e avançar diálogos, enquanto que no celular você clica no local desejado para onde quer que o personagem vá se mover, para o personagem protagonista vá se mover, e um toque na tela para avançar os diálogos. Ao interagir com certos indivíduos, incluindo filósofos, foram fornecidas explicações sobre as doutrinas e ideias dos filósofos daquela época. Acho que cada filósofo está em uma época diferente, né? Então, implementamos também uma mecânica de recompensa, que foi chamada de Flow. Ela foi utilizada para progredir entre os níveis do jogo, visto que, para avançar entre uma fase e outra, é necessário gastar 5 Flows. E caso não tenha a quantidade mínima, o jogador terá que voltar para a fase inicial, para voltar a rever os conceitos, para aí sim ver se avança de fase. Cada fase será apresentada entre 3 a 4 perguntas relacionadas com o conteúdo ensinado ao jogador. Cada pergunta terá o valor de 4 Flows, se respondida corretamente na primeira chance. Caso contrário, terá uma segunda chance, valendo 3 Flows. E caso erre, perdeu, e é isso. A vitória do jogador, ocorre quando finaliza o jogo, quando todas as fases são ultrapassadas e seus requisitos completados. Isso permite que o jogador o personagem volte para o seu tempo e para sua casa. Bem, agora falando um pouco sobre a avaliação do jogo. O jogo passou por uma fase de teste, como eu disse anteriormente, e no qual 26 jogadores participaram e responderam ao questionário. Os jogadores puderam responder perguntas sobre aspectos de ludicidade e aprendizagem. Já no que diz respeito à ludicidade do jogo, mais de 90% dos participantes concordaram, total ou parcialmente, que o ambiente da aprendizagem foi tornado mais agradável. Também concordam que isso contribuiu para tornar o conteúdo mais acessível e compreensível. Já no que se trata a aprendizagem, as respostas também foram bem favoráveis, pois cerca de 92% dos participantes consideram o Filolilo um bom material didático, e além disso, 84,6% afirmaram ter aprendido algo novo por meio do jogo. Já houveram algumas dificuldades encontradas na jogabilidade, visto que cerca de 7,7% dos respondentes negaram que o jogo fosse intuitivo e a mesma porcentagem manteve-se neutra. Algumas sugestões lá no fim do formulário foram que a necessidade em relação a esse aspecto, como, por exemplo, a inclusão de um mapa. Essas respostas indicam que é necessário rever os mapas e a interação dos personagens com o ambiente. Mas, pois bem, no geral, 82% consideram o jogo uma alternativa valiosa de apoio para as aulas de filosofia. E os resultados obtidos demonstram que o Filolilo alcançou satisfatoriamente os principais objetivos estabelecidos, combinando a ludicidade e a aprendizagem de maneira eficaz. Com isso, conclui-se que, nos últimos anos, os avanços tecnológicos eles têm possibilitado a criação de abordagens educacionais inovadoras que vão além dos métodos tradicionais de ensino. E um exemplo notável disso é o uso dos jogos digitais para fins educativos. Esse trabalho ele concentrou-se no desenvolvimento e avaliação de um RPG digital direcionado para esses estudantes do ensino médio. Esse objetivo principal foi combinar elementos narrativos envolventes interativos e imersão, proporcionando aos alunos uma oportunidade única de explorar e compreender os conceitos e ideias de filósofos antigos. Considerando essa meta e os resultados obtidos, é possível concluir que a integração e abordagem lúdicas no ensino tradicional
podem gerar alguns resultados significativos na aprendizagem, tornando ela mais dinâmica e relevante. Com base na análise dos dados coletados, dito anteriormente, o desenvolvimento do projeto e na avaliação realizada pelos alunos, podemos afirmar que os resultados são encorajadores ao que se trata da implementação de métodos de ensino não convencionais, especialmente o nosso projeto, que é o Flowlilo. Aqui está a bibliografia usada no nosso trabalho, e é isso. Obrigado, Lucas. Vou passar para os avaliadores, caso tenha alguma pergunta. Também vou pedir que seja sucinto, nosso tempo já está um pouco meio ultrapassado, bastante, né? E aí, a gente dá prosseguimento. Lucas, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você, Lucas. Esquecendo os números que você trouxe e as metodologias que você fez para adquirir esses números, o que os seus colegas acharam do jogo? Assim, os meus colegas, eles gostaram muito. Assim, a gente, no período que desenvolveu o jogo, já era no último ano, em que a gente já tinha tido a aula de filosofia voltada para esses conteúdos da filosofia antiga. Mas, tipo, eles acharam bem interessante o conteúdo e, tipo, como eu cheguei a citar na apresentação, que, tipo, é algo interessante a ser implementado, sabe? Então,